Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nesta edição, a gente fala do crescimento forte da economia dos Estados Unidos. Se pouco tempo atrás havia o receio de uma recessão no país, os dados do crescimento do PIB americano divulgados na semana passada afastam essa possibilidade. Mas mesmo com a atividade econômica forte e a inflação longe da meta, o Federal Reserve deve optar por uma pausa na alta dos juros na reunião que acontece nessa semana. Por quê? A gente vai responder a essa pergunta e vai falar também de outros dois assuntos: a pausa nos juros na Europa e os projetos aprovados pelo Congresso brasileiro que devem impactar o orçamento do governo no ano que vem. Eu sou a Thaís Andréa. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 30 de outubro de 2023. Vamos lá? A economia americana está em forte crescimento. No terceiro trimestre, o PIB dos Estados Unidos avançou 4,9% em termos anualizados. Esse número veio bem acima do desempenho do trimestre anterior, quando o PIB americano crescia em torno de 2%, e veio inclusive acima das expectativas. Com a economia aquecida, os preços têm desacelerado de forma lenta por lá. Os núcleos dos principais índices inflacionários americanos, o CPI e o PCI, continuam perto de 4%, acima da meta de 2% a ser perseguida pelo Fed. E não há perspectiva de grande alívio nos preços. O desemprego americano está em um patamar historicamente baixo, em 3,8%. As contratações de trabalhadores e os salários continuam crescendo acima da média registrada antes da pandemia e o consumo está aquecido. Esses são indícios de que os preços vão seguir em trajetórias de alta. Em um quadro como esse, frear a pressão inflacionária é uma tarefa desafiadora. Olhando para esses dados econômicos fortes, o Fed sinalizou que faria mais uma alta de juros ainda em 2023. O recado dado na última reunião, em setembro, colaborou para uma visão entre analistas de mercado de que os juros altos vieram para ficar nos Estados Unidos. Guarda essa informação, ela é importante e a gente já volta nesse ponto daqui a pouco. Mas antes, vale lembrar que essa mudança de expectativas foi uma transformação relevante. Até pouco tempo atrás, as curvas de juros refletiam uma expectativa de que o aperto monetário promovido pelo Fed nos últimos meses seria suficiente para esfriar a economia americana. Falava-se até em recessão em 2023. Não foi claro o que aconteceu, porque a economia americana está crescendo em termos anualizados quase 5%, como a gente falou agora há pouco. Esse é o atual dilema americano. Mesmo com os juros em patamar elevado, a economia não desacelerou como era esperado. Lembra que eu disse que os analistas de mercado começaram a acreditar que os juros vão ficar elevados por muito tempo? Então, essa mudança de expectativa é um dos fatores que pode ter impactado os juros longos nos Estados Unidos. Isso é relevante porque são esses juros que medem o rendimento dos títulos americanos com vencimento nas próximas décadas. Na semana passada, o título com vencimento em 10 anos alcançou a maior taxa de retorno desde 2007. A gente falou mais da mudança no rendimento dos títulos americanos lá na edição 79 do podcast. E analisamos as possíveis causas da volatilidade que o mercado está vivendo agora. Se você quer entender melhor, basta voltar aqui na lista de episódios para ouvir. O aumento das taxas na parte longa da curva de juros acendeu um alerta no painel do Fed. A instituição entendeu que está diante de um aperto monetário adicional, um aperto que não estava no seu radar. Por isso, nas últimas semanas, membros do Comitê de Política Monetária americano têm sugerido que, na verdade, uma nova alta na taxa básica de juros pode não ser necessária, ao contrário do que o próprio comitê tinha indicado na reunião de setembro. Na visão de alguns desses membros do Fed, a alta das curvas futuras de juros já vai promover um aperto extra nas condições financeiras. É que, com as taxas elevadas, há um incentivo para as famílias e empresas americanas investirem mais, colhendo retornos maiores, e consumirem menos. Então, esse poderia ser o freio extra para a inflação. As declarações mexeram com os ponteiros dos analistas de mercado. Agora, há uma expectativa de que o Fed vai optar na reunião dessa semana por uma pausa nos juros. E parte do mercado não vê mais alta alguma no horizonte. Ou seja, para esses analistas, o ciclo de aperto de juros teve fim nos Estados Unidos. Diante do quadro de atividade econômica americana forte e inflação persistente, a gente acredita que mais um aumento de juros seria apropriado. Na nossa visão, a estratégia da autoridade monetária de trazer a inflação para baixo de forma gradual não é isenta de riscos. Vale lembrar que os índices de preços seguem elevados nos Estados Unidos e o próprio Fed prevê trazer a inflação para a meta apenas em 2026, um horizonte distante. Agora, quais são os riscos de conviver com preços elevados por tanto tempo assim? A decisão do Fed de subir os juros degrau por degrau pode ter efeitos negativos no longo prazo?
Quem responde a essas perguntas é a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional na equipe de economia do C6 Bank. Vamos ouvi-la. Bianca, o Fed tem subido os juros aos poucos, desde março do ano passado. Mas na década de 80, quando a inflação americana disparou, a receita que a autoridade monetária usou foi diferente. Naquela época, o Banco Central americano subiu os juros para a casa dos 20% para conter uma inflação que passava os 10% ao ano. Bom, o controle da inflação deu certo. Em pouco tempo, os índices de preço despencaram para menos de 3%. Mas os custos foram altos. O aperto monetário levou os Estados Unidos a uma forte recessão e os efeitos do aumento do desemprego foram sentidos por vários anos. Agora, o Fed adotou uma postura mais cautelosa. Ele decidiu elevar os juros gradualmente e analisar os impactos da política monetária sobre a economia. O plano é controlar a inflação sem causar efeitos indesejáveis para o crescimento. À primeira vista, essa parece ser a melhor receita. Afinal, uma política que esfrie os preços e não cause uma recessão é o ideal. Mas a realidade não é tão simples. O caminho do aumento gradual dos juros não é isento de riscos, e o principal deles é a desancoragem das expectativas de inflação. Eu vou explicar melhor. Se os preços demorarem a ceder, as pessoas podem perder a confiança de que a política monetária está levando a inflação para a meta. É um efeito em looping que já citamos aqui outras vezes. Os trabalhadores, empresários e agentes financeiros começam a acreditar que a inflação vai continuar a subir e por isso eles passam a aumentar os preços de produtos e serviços hoje para se preparar para um futuro incerto, um futuro que ninguém sabe qual é o nível de preço. Se isso acontecer, o Fed vai ter que subir mais os juros para conter a inflação. E com juros mais altos, aumentam as chances da economia entrar em recessão. Ou seja, por mais contraditório que pareça, ao tentar ser mais cauteloso agora, o Fed pode criar uma necessidade de um aperto maior no futuro, com consequências piores para a economia. O assunto agora é a Europa, onde a atividade econômica continua dando sinais de fraqueza. Em outubro, o índice de gerentes de compra, o PMI composto, ficou em 46,5 pontos na zona do euro. Isso sugere contração na economia europeia. Apesar da perda de fôlego da Europa, o Banco Central Europeu prevê que a inflação ficará alta na região ainda por muito tempo. Em decisão na semana passada, a Autoridade Monetária Europeia manteve os juros em 4% depois de 10 aumentos consecutivos nas taxas. O BCE considera que manter os juros no patamar atual, o mais elevado da série histórica, vai ser suficiente para levar a inflação para a meta no médio prazo. Os aumentos de taxa de juros que foram feitos até aqui continuam a ser transmitidos de forma vigorosa para as condições financeiras. Isso ajuda a reduzir a demanda e, portanto, ajuda a controlar a inflação. Foi o que falou a Christine Lagarde, presidente do BCE, em discurso para a imprensa na semana passada. Para as próximas reuniões, a Lagarde disse que a Autoridade Monetária Europeia continuará observando os dados econômicos, mas enfatizou que é prematuro discutir corte de juros por enquanto. Na nossa visão, os juros devem permanecer elevados na zona do euro por bastante tempo. A gente acredita também que a economia da região pode entrar oficialmente em recessão no último trimestre de 2023. O assunto agora é o fiscal brasileiro. Na semana passada, projetos com impacto direto sobre o orçamento federal deram passos importantes no Congresso. O primeiro é o projeto de lei que estabelece a tributação de fundos offshore, que são os fundos listados no exterior, e a tributação de fundos exclusivos, que são aqueles destinados a investidores de maior porte. O texto, aprovado na Câmara, estabelece que esses fundos vão ter a cobrança de 15% de impostos sobre os rendimentos a partir de 2024. Segundo cálculos do Ministério da Fazenda, a medida vai trazer uma arrecadação extra de cerca de 20 bilhões de reais no ano que vem. Para começar a valer, o projeto de lei deve passar também pelo Senado. O segundo texto apreciado pelo Congresso na semana passada foi o projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração, que é a redução de impostos, da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Esse mesmo texto prevê uma redução na contribuição previdenciária de servidores de pequenos municípios. A medida deve gerar uma renúncia fiscal de cerca de 20 bilhões de reais por ano. O projeto foi aprovado no Senado e agora segue para a sanção do presidente, que pode vetar total ou parcialmente a lei. Embora haja um esforço na busca de fontes de recursos para o orçamento no ano que vem, as pressões por gastos maiores e por mais desonerações também são altas. Com isso, segue desafiadora a meta do governo de zerar o déficit, a diferença entre receitas e despesas, já no ano que vem. Na nossa visão, as contas do governo federal devem permanecer no vermelho em 2024. A gente projeta um déficit equivalente a 0,7% do PIB.
Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 31 de outubro, o IBGE divulga a PNAD contínua do trimestre terminado em setembro. A gente projeta uma taxa de desemprego de 7,7% no período. No mesmo dia, sai o PIB do terceiro trimestre na zona do euro. Nossa expectativa é uma atividade econômica mais fraca, em linha com os dados que já sugerem recessão na Europa. Também na terça-feira vai ser divulgada a inflação da zona do euro do mês de outubro. A expectativa é que o índice continue desacelerando lentamente, apesar da atividade econômica mais fraca. Na quarta-feira, 1º de novembro, saem os dados da produção industrial de setembro do Brasil. A gente projeta uma queda de 0,3% do setor no mês. No mesmo dia, na quarta-feira, a gente vai ter duas decisões de política monetária bem importantes. A primeira, que vai ser divulgada no meio da tarde, é a do Fed. A expectativa, como a gente falou agora há pouco, é de uma pausa na alta dos juros americanos. Depois, no final do dia, é a vez do Copom, o Comitê de Política Monetária Brasileiro, dizer para onde vai a Selic. A gente espera um corte de 0,5 ponto percentual nos juros brasileiros. E terminando a semana, na sexta-feira, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de outubro. A gente acredita que os dados vão mostrar um mercado de trabalho desaquecendo lentamente em território americano. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você curtiu esse episódio, deixa um comentário pra gente ou avalia o nosso programa no seu tocador de podcasts. A gente tem recebido estrelinhas bem valiosas. Obrigada pelas avaliações, pessoal. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eleazar Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Bianca Vorenga. A edição de som é minha, Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcast. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!